Encha a sua casa da luz. Esse é o tema da nossa mensagem de hoje, dessa série Cobertura Espiritual da Família. São 7 mensagens e hoje a primeira mensagem com o tema Encha a sua casa da luz. Acompanhe esse informativo. Não vivemos dias fáceis, em especial para as famílias, crianças, casamentos e para o povo de Deus que deseja viver livre das trevas. Efésios 5, 15 ao 16, alguns textos não estão aí nesse informativo, alguns estão só no telão e outros estão aí com você também. Efésios 5, verso 15 e 16 diz assim: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Fala comigo, cuidado com a maneira de viver. Fala para o seu irmão, cuidado com a maneira de viver. Feche os seus olhos por alguns segundos. Pai, estamos aqui diante do Senhor. Precisamos da Tua graça, misericórdia, revelação. Acalma o nosso coração. Dai-nos sabedoria, entendimento da Tua palavra, para que possamos receber. Daquilo que não provém do Senhor, venha cair por terra. Não venha ter espaço em nosso pensamento, em nosso coração. Aos cansados, Senhor, dê novas forças. Ninguém veio aqui para este culto para dormir, porque quem está com sono dorme em casa. Porque o inimigo, ele vai agir de várias formas para nos tirar a concentração da palavra. Então, Senhor, nos ajude a estar sensível, a estar alerta, atento para ouvir a Tua voz, porque nós queremos viver o milagre do Senhor nas nossas vidas, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor Jesus pela palavra de Deus, que é vida, que é cura, que é restauração. Você precisa entender uma coisa nessa noite. Você que é um crente em Jesus, quem é que é crente em Jesus, fala amém. Amém. E o tem como seu Salvador, então você também declara ou declarou rebelião contra Satanás. Talvez você ainda não percebeu isso, ou não percebe. Talvez ainda não saiba que a Bíblia ensina que Satanás é o príncipe da potestade do ar, nos quais costumavam viver quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Efésios 2:2. E o Deus deste século cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Está lá em 2 Coríntios 4, verso 4. E que antes de você ser salvo, Satanás trabalhava em você com um dos filhos da desobediência. E qual deve ser a nossa atitude diante desta realidade espiritual que o mundo vive? Ter medo? É com medo que nós vamos vencer as batalhas da vida, gente? É com medo que nós vamos conquistar e vamos ver a família ser abençoada? Sim ou não? Não. Não é com medo. Nós devemos conhecer bem a palavra da verdade. Eu creio que a Bíblia é nossa autoridade suprema e que só Deus tem conhecimento e entendimento suficiente, tanto dos nossos inimigos quanto da nossa natureza humana, para nos informar corretamente acerca do conflito espiritual e o que fazer a respeito dele. O crente deve sempre ser como os homens e mulheres de Bereia, que receberam o mais alto elogio do apóstolo Paulo, porque não apenas receberam sua palavra, mas examinaram as escrituras diariamente, a fim de verificar seu ensino. Lá em Atos 17, verso 11, diz assim: os bereanos eram mais nobres do que os tessalonicenses, pois receberam a mensagem com grande interesse, examinando todos os dias as escrituras, para ver se tudo era assim mesmo. Então, preste atenção numa coisa: para termos vitória com a nossa família, é necessário conhecer a palavra de Deus.
É necessário intimidade com a palavra de Deus. É necessário examinar as Escrituras, porque lá é um manual. A Bíblia é o nosso manual de orientação para casamento, para a vida de solteiro, de viúva, de viúvo, para a vida de todos nós. É o nosso manual. E nós temos que aprender com os irmãos bereanos, porque eles tinham essa prática de examinar detalhadamente a palavra de Deus. O cristão não pode ser aquela pessoa que só ouve a mensagem aos domingos, mas no seu dia a dia ele não examina, ele não compartilha, ele não experimenta no dia a dia a palavra de Deus. Porque na hora que a situação ficar difícil na sua casa, no seu casamento, com os seus filhos, com a sua família, não há família, parente, amigo, não há patrão, não há dinheiro, não há médico muitas vezes que vai resolver o problema. Só a palavra de Deus. Então eu quero que você fale assim comigo: por isso eu preciso que a minha casa seja cheia da luz de Deus. A Bíblia fala em Efésios 6, verso 12: pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. A Bíblia fala em 1 Coríntios 4, verso 5, a parte B do versículo: ele trará à luz o que está oculto nas trevas, e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Entenda, a sua luta não é contra carne, contra pessoas. A sua luta sempre será espiritual. Sempre será espiritual. Pessoas boas não fazem coisas ruins porque querem. Casamentos não são destruídos porque as pessoas simplesmente acordaram com vontade de acabar com o casamento. Famílias inteiras não são destruídas porque simplesmente da noite para o dia a casa virou de cabeça para baixo. As pessoas não têm percepção espiritual, mas o inimigo vem semeando há muito tempo. Ele vem tramando com estratégias, com conversas, com portas que vão se abrindo. E quando você menos percebe, a sua casa está dominada e a destruição chega sobre você. Então, a nossa luta não é contra pessoas. Pare de querer ficar brigando com a sua família, querer resolver no grito. Você não muda ninguém. Nós aprendemos isso aqui na série Revolução do Amor. Nós não mudamos ninguém. Quem muda é Deus. É Deus e o Espírito Santo que muda as pessoas. Então, se eu quero ver a mudança na minha família, em alguém da minha família, eu preciso aprender a guerrear no mundo espiritual primeiro. O conceito de luz e trevas é muito claro e natural para nós. Faz parte da nossa percepção como humanos, lidarmos com essa realidade do mundo natural. No entanto, existe uma esfera espiritual em que estamos inseridos, e nela também existe uma distinção entre luz e as trevas. Ninguém gosta de uma casa que vive na escuridão. Alguém gosta, gente? Sim ou não? Quando você acabar o culto aqui, chegar em casa, a primeira coisa que você faz, você abre a porta e faz o quê? Luz. Porque você, para se locomover, para se movimentar no ambiente da sua casa, você precisa, no mínimo, de uma luz acesa. Para você enxergar, para você não cair, para você não se machucar. Já passou por aquela situação triste de madrugada, que você está com preguiça de acender a luz, ou não quer acender para não acordar a esposa, o marido, ou as crianças, não fazer barulho, aí você vai tateando as coisas, aí daqui a pouco você não vê, bate o pé, ou a canela em algum móvel, e você dá um grito, ai meu Deus, e alguém acorda assustado e fala, o que aconteceu? E você não queria acordar, acordou todo mundo, porque sem luz, não tem como enxergar, não tem como caminhar, não tem como você seguir. A nossa vida, a nossa família precisa de luz, clareza da parte de Deus, para que possamos seguir em paz, para que possamos dar frutos, para que a família possa ser abençoada. É necessário de luz. Então, casa que não tem luz, que é escuro,
nos lembra tanta coisa ruim, dá a sensação que a casa é suja, que ninguém limpa aquela casa, que está abandonado, que dá a sensação de mal-estar, de angústia, de tristeza. A escuridão nunca é legal. E ninguém gosta de uma casa escura. É horrível. Então, procuramos sempre a luminosidade e claridade em nossa casa, de forma que estejamos em um lugar agradável e apropriado para estarmos com nossas famílias e realizando bem as atividades do nosso cotidiano. Sendo assim, você deve buscar uma casa cheia de luz espiritual. Essa será uma casa agradável de estar, um ambiente apropriado para que seus filhos, seu cônjuge, seus bens e todos os aspectos de sua vida familiar estejam bem, prosperem e caminhem para uma vida abençoada. Você e sua família foram criados com estes propósitos. Foram feitos para glorificar, honrar e agradar a Deus. De fato, o seu reino é um reino de luz. O reino de Deus é um reino de quê? De luz. Quem aqui tem Deus no coração, diga amém. Então a luz está em você. Na sua casa, espera-se que também haja luz, tenha luz naquele lugar. Não, mas lá tem uma pessoa que não é crente, que não tem problema, não interessa. A luz não precisa de muita força para clarear, para dissipar a escuridão. Uma lâmpada pode clarear bem um lugar. Pode dissipar as trevas. Se essa lâmpada estiver ali preparada, limpa, com a sua potência ao máximo, ela vai clarear. Deus quer que a nossa casa clareie através de nós, porque Ele está em nós. Então, a Bíblia diz em 1 João 1, verso 5: Deus é luz e nele não há treva alguma. Deus é luz e nele não há treva alguma. Deus será a fonte de luz em sua casa. A presença desta luz em seu lar é capaz de invadir cada área da sua vida, de forma a acrescentar em seu conhecimento, desenvolver sua intimidade com Ele e fazer com que você e a sua casa reflitam a realidade de sua presença de forma visível ao mundo. Isto acontecerá em tudo o que são, têm e fazem. Toda casa precisa de luz e de luz espiritual. No entanto, existem também as trevas espirituais. Elas estão em todo lugar. Ainda que não visível a olho nu, sua existência não deixa de ser uma realidade. De forma muito sutil, as trevas têm trabalhado na vida de muito crente, de muito cristão, de muita gente. E se não tem percepção, vai passar batido. Você vai tratar como algo natural, do dia a dia, faz parte. Mas o que são exatamente as trevas espirituais? O que elas são? Elas podem ser identificadas como o reino de Satanás. Seu domínio, governo e atuação juntamente com os seus demônios. O reino das trevas espirituais se manifesta nos mais distintos segmentos da sociedade e do mundo, como nós vamos ver nessas mensagens, nessas séries aqui para frente. O apóstolo Paulo trata justamente dessa questão, escrevendo de modo claro e enfático. 2 Coríntios 4, verso 18 diz: não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. E quanto a você, irmão? Faça essa pergunta para você mesmo essa noite. Como que está a sua casa? Está cheia de luz ou está tomada pelas trevas? Como que está esta casa aí, você? E como está a sua casa, família, lá onde você mora? A luz de Deus está reinando ou as trevas estão dominando? Ou será que você já está naquele nível que você não acredita mais? Que você fala assim: não, isso não é verdade. Esse negócio do inferno, Satanás, sua equipe, isso não é verdade.
Você pode não acreditar, você pode ignorar, mas isso é real. Isto é real. É aquela história. O filho do nada começa a discutir com a mãe. O filho de repente vira o cão contra a sua própria mãe. A mãe de repente vira o cão contra o seu filho e contra o marido. De repente o marido, ele se revolta e ele quer sair de casa. De repente os filhos tramam uma estratégia para matar os pais, para ficar com a herança do pai. Espera aí, como que uma pessoa de uma hora para outra traça um plano desse? Isso se chama o reino das trevas, trabalhando todo o tempo de forma sutil. Isso é muito sério. Ei, não se iluda. Todas as situações ruins que têm acontecido na sua família, na sua vida, não se iluda, não se engane. Tudo isso tem sido estratégia do inimigo para destruir a sua casa, a sua vida. E muitas vezes, portas, brechas que você tem deixado aberto para Satanás. Destruir seu casamento, destruir sua família. Então, não importa como hoje esteja a sua casa, a sua vida, se você deseja libertação, a Bíblia diz para vocês, 1 João 4, verso 4, filhinhos, vocês são de Deus e os venceram, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Você crê nisso? Quantos querem viver uma libertação completa na sua família? Diga aleluia. Então creia, maior é aquele que está em você do que aquele que está no mundo. Não aceite o inimigo ficar cirandando na sua casa, na sua vida, no seu casamento, na sua família. É necessário que você declare em autoridade, porque você tem convicção de quem Deus é em você, e que Ele está em você, e que Ele age em você. Um grande escritor, um homem de Deus, Peter Wagner, ele escreve: o objetivo básico de Satanás é impedir que Deus seja glorificado, ao impedir que os perdidos sejam salvos. E o objetivo secundário de Satanás é fazer com que os seres humanos e a sociedade sejam tão miseráveis quanto possível nesta vida. O plano, como diz em João 10:10, é roubar, matar e destruir. Este é o plano. Não há outro plano. Este é o plano dele o tempo todo. Mas em nome de Jesus, se você está comigo aqui nessa mensagem, se você está aberto ao Espírito de Deus, em nome de Jesus, você marido que está me ouvindo, você esposa, você pai de família, você mãe, você filho, jovem ou mais velho que tem uma família disfuncional, quantos estão me ouvindo aqui? Fala amém. Olhe bem para mim, você que tem enfrentado há muitos anos problemas na sua família, em que você já perdeu a esperança, em que você tem olhado como um cristão, servo de Deus, sem esperança para a sua família, tem olhado para a sua situação familiar como um caso perdido. Em nome de Jesus, eu quero convidar você a vir comigo, cheio de fé, e declarar restauração, libertação para a sua casa, para a sua família, em nome de Jesus. Não há caso perdido, não há situação perdida. Nós podemos e veremos pela fé a nossa família se rendendo aos pés de Jesus. Acredite nessa verdade, porque isso é a palavra de Deus. Então, se você deseja se libertar das trevas e encher sua vida e sua casa de luz, você precisa de imediato, nessa noite, tomar duas atitudes, agora, de forma direta. Primeira, admita as suas trevas interiores. Admita. O profeta declarou lá em Jeremias 3:13, reconheça o seu pecado. Primeira coisa que você tem que admitir aqui nessa noite, problemas que você tem enfrentado no seu casamento, na sua família, não culpa Deus não, porque Deus não quer que ninguém viva mal. Pare de responsabilizar os outros, sai da negação e reconheça: eu tenho vivido com trevas na minha vida. Infelizmente, Deus, infelizmente, pastor, a minha vida, infelizmente, está com trevas, escuridão. Reconheça o seu pecado, reconheça as vezes que você fez coisas para o seu marido que você não devia ter feito.
Reconheça que você fez coisas para sua esposa que você não devia ter feito. Reconheça que você tratou o seu filho muitas vezes com irresponsabilidade. Reconheça que você hoje tem lidado com os seus filhos e tem sofrido talvez com eles porque você deixou de educar eles na hora certa. Então, não fique lamentando, apenas reconheça. Diga: Senhor, eu reconheço o meu pecado, mas eu clamo, perdoa-me, restaura a minha família, porque eu não quero morrer e ver minha família desse jeito. Eu quero ver uma transformação, eu quero ver mudança, eu quero ver frutificação, eu quero ver a luz de Deus reinar na minha casa. Eu quero ter a bênção de Deus que enriquece e não traz dores. Eu quero a cobertura espiritual. Isso é extraordinário. Então admita as suas trevas interiores. Você precisa admitir que infelizmente ainda existe alguma agenda oculta. Será que você é daquelas pessoas que ainda tem arquivo morto e arquivo vivo? E acumula arquivo morto na sua vida? Em nome de Jesus, se livre disso. Pare com as agendas ocultas. Ei, você, homem casado, pare com a pornografia. Ei, você, mulher casada, para com a pornografia. Pare hoje. Por que, pastor, que eu tenho sofrido tanto no meu casamento, na minha vida? O pecado está entrando. As trevas estão entrando e você está permitindo. Você precisa romper com isso hoje. 2 decisões radicais. Reconhecer que tem uma agenda oculta, que ninguém sabe, que você marca dia, hora, você planeja o horário de se encontrar com as trevas. E você precisa romper com isso, porque nesta noite Deus quer libertar a sua vida, a sua casa, a sua família. Deus não quer ver você mais lamentando, sofrendo por aí, porque você não tem vivido a palavra de Deus, não tem praticado a vida de santidade. Segunda decisão: comece sua jornada de libertação. Provérbios 3, verso 6: reconheça o Senhor em todos os seus caminhos, e Ele endireitará as suas veredas. Reconheça a Deus no seu trabalho, reconheça a Deus no seu casamento, reconheça a Deus, comece sua jornada de libertação. Tem gente que fala assim: eu preciso ser liberto, pastor, mas amanhã eu começo a buscar mais a Deus, amanhã eu faço um jejum, amanhã eu vou consagrar, amanhã eu vou me aconselhar com o pastor, com algum do meu líder de célula, eu vou buscar orientação, vou buscar ajuda, e você vai empurrando, e o seu casamento, a sua vida espiritual está definhando, está se perdendo, as trevas estão tomando conta. Você precisa decidir isso hoje. Comece a trazer as coisas para a luz, irmão. Ei, comece a trazer as coisas para a luz. Está escondido, vai mostrando: ó, isso aqui é errado na minha vida, Deus, está aqui, ó. Ó, olha aqui, Deus, olha aqui, ó, está errado, abre a porta da sua casa, os cantinhos, os quartinhos, ó, Deus, está aqui, ó, está tudo errado. Decida você romper com isso. Traga tudo para a luz, dando os primeiros passos agora mesmo, sem admissão de culpa, reconhecimento de seus vícios, pecados pessoais. E o primeiro passo junto com Deus: nenhum programa, terapia, aconselhamento irá ajudar você a resolver esse problema. Venha para a luz hoje. Olha para o seu irmão e fala assim para ele: venha para a luz hoje. Fala para ele: hoje. Fala assim: você precisa sair daqui hoje. Fala para ele: cheio de luz. E não fique olhando para esse irmão ou para mim com cara de que você não tem pecado, com cara de santão, de que não tem falhado. Ah, por que não? Pastor, essa mensagem não é para mim não, que eu estou em paz, graças a Deus está tudo em paz na minha vida. Você sabe aonde está errado, você sabe onde você tem errado, negligenciado. E o Espírito Santo vai convencer você, e já está convencendo, porque eu tenho orado por isso, e clamar a Deus por isso, para que essa transformação aconteça na sua vida. Venha para a luz. Satanás está completamente empenhado, irmãos, em fazer com que sua vida permaneça na lama. Ele não vai desistir disso. Permaneça no lixo, nas trevas e no pecado. Na realidade, o nome de Satanás significa acusador, adversário, ou aquele que separa. Fala comigo: Satanás significa acusador, adversário, aquele que separa. Separa
casamentos abençoados, melhores amigos, pessoas de Deus. Separa, destrói, acaba. Obviamente Satanás não pode fazer isso sozinho, já que não tem todo o poder, nem todo o saber, e tão pouco está em todos os lugares ao mesmo tempo. Por essa razão ele delega poderes a espíritos subordinados ao seu domínio, conhecido como demônios. Estes são, na realidade, anjos caídos, seguidores de Lúcifer. Ao escrever sua carta direcionada aos Colossenses, o apóstolo Paulo nos mostra, logo no primeiro capítulo, o ponto de partida para uma perfeita cobertura espiritual. Eu quero ler com você esse texto. Colossenses 1, verso 10 ao 14. Vamos ler juntos? No nome de Jesus. Colossenses 1, do verso 10 ao verso 14. Vamos lá. 1, 2, 3. E isso para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possam agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus e sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o seu reino, do seu Filho amado, em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Esta verdade da palavra é extraordinária na nossa vida. Se você colocar em prática, ei, meu irmão, não se iluda. A luz não é uma força esotérica. A luz não é uma força cósmica. A luz é uma pessoa. E essa pessoa tem nome. Qual é o nome dela? Pode falar mais forte. Qual é o nome dessa pessoa? Jesus, irmão. Isto sim é luz. Isto sim é luz. O nome da pessoa é Jesus, e para que de fato esta luz encha a sua vida e sua casa a partir de hoje, tome as atitudes com base nesse texto de Colossenses. Rejeite as trevas, passe a praticar a palavra de Deus, receba o amor de Deus, viva, respire Jesus. Então, para você viver a luz do seu lar, para que a luz do Senhor encha a sua casa, a sua vida, primeiro, viva de forma digna. Viva de forma digna pelo Evangelho. E isso para que você viva de maneira digna do Senhor, em tudo possa agradá-lo. Como? Como viver de forma digna? Primeiro, frutificando. Frutificando em toda boa obra. Que tipo de frutos você tem apresentado com a sua vida? O que tem em suas mãos? O que você tem para apresentar a Deus hoje? Suas mãos estão cheias do quê? Existem pessoas com as mãos cheias de sangue, de roubo. E a sua? Como que está a sua mão? Seu coração? Sua cabeça? Não, quando eu pegar aquela pessoa da minha família, pastor, você vai ver. Quando chegar em casa, ela vai ver. Quando eu me encontrar com aquela pessoa, nós vamos acertar. Vamos. Eu vou resolver isso. Pode ter certeza. Não, porque eu sou homem. Não, porque eu sou mulher. Eu não levo desaforo para casa. Tadinho de você. Tadinho de você. Mal sabe você que está caminhando para a vontade de Satanás, obedecendo o seu querer, agindo descontroladamente com os impulsos da carne. É necessário, irmãos, se nós queremos ter uma família abençoada, de paz, precisamos viver de forma digna. E olha, eu estou falando aqui praticamente numa maioria aqui nesta noite que tem um mínimo de conhecimento da palavra de Deus. Você não pode aceitar na sua família, na sua casa, um vocabulário baixo nível, de coisa profana. Levar com naturalidade palavras e comportamentos, certas
certos hábitos que têm corrompido princípios e valores. Você é servo de Deus, você é filho de Deus, filho da luz, e você precisa levar luz. Você não pode deixar as trevas te dominar, pelo contrário, a luz que está em você é que vai reinar naquele ambiente. Você entende isso, meu irmão? Não aceite, não compreenda como natural na sua casa, na sua vida, tudo aquilo que é treva. Não se iluda, viva de forma digna, apresentando bons frutos, crescendo como? No conhecimento de Deus. A pergunta para você nessa noite, mais uma delas: você tem crescido? Como você está hoje? Como você estava e como você está hoje? É triste quando você se depara com cristãos que ele há 10, 15, 20 anos continua do mesmo jeito. Lamento dizer, se você vem à igreja há 20 anos e não houve transformação na sua vida, você é um mero religioso. Você nunca praticou o evangelho na sua essência. Porque quem tem um encontro com o evangelho puro e verdadeiro tem uma vida transformada, restaurada, não faz acordo com o pecado, não se envolve com roda de escarnecedores. Ele está vivendo na luz, na paz de Deus. Ele procura gerar reconciliação, amor, perdão com as pessoas. Não é aquela pessoa que vai tacar fogo nos lares, que vai alimentar o fogo nas pessoas de confusão. Pelo contrário, cresça, e só existe um caminho para você crescer: buscando conhecimento da palavra de Deus. Pergunte para si mesmo nessa noite, na sua cabeça, no seu coração, essa semana, quantas vezes você meditou, repito, meditou na palavra de Deus? Ler, sem saber o que ler, não é ler Bíblia. Ler Bíblia é meditar, é ter compreensão, por menor que seja o versículo, mas é ter revelação daquele texto para o seu coração. Não é dizer que você leu 3 livros ou 10 capítulos se você não absorveu nada. É ler pelo menos alguns versículos ou alguns textos que vão te inspirar, que vão te motivar, que vão te levar para perto de Deus, crescendo conhecimento. Paulo escreveu, 1 Coríntios 6, verso 20: vocês foram comprados por alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Irmão, santidade, dignidade através das ações do nosso corpo. A sua vida, meu irmão, é muito cara. Sabia disso? Foi pago um alto preço. Um alto preço, é muito, muito caro. Custou a vida do Filho de Deus. Então você não pode viver como um inconsequente, como alguém que não pensa nas consequências das suas ações. Se você quer uma casa abençoada, um casamento abençoado, uma família abençoada, viva de forma digna pelo Evangelho. Não tem meio termo, não tem corta-caminho, não tem corta-luz. Sabe aqueles pontos cegos que de repente a luz bate e tem uma porta, tem um buraco, alguma coisa que a luz não pega? No reino de Deus não tem isso. Ou você deixa a luz de Deus brilhar em todos os quartos escuros da sua vida, ou não tem luz. A luz entra para brilhar, não tem ponto cego. É necessário que você entenda isso. Segundo, tenha perseverança e paciência, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria. O verso 11 de Colossenses, que nós lemos agora. Presta atenção nesse detalhe. Fala comigo: perseverança e paciência. Fala comigo: paciência com alegria. Irmão, ser paciente já não é fácil. Paciente, alegre, então, é mais difícil ainda. Uma pessoa que está impaciente, ela não está sorrindo, ela está chateada, ela está nervosa, ansiosa. Mas a palavra do Senhor nos ensina: para ter sucesso na nossa família, para viver a cobertura espiritual, para não abrir brecha para Satanás, precisamos ter paciência e com alegria. Sabe, irmão, escuta essa verdade aqui para você. Você passou muitos anos da sua vida, muitas vezes aí, estragando ela. Sim ou não? Bebendo, xingando, prostituindo, pintando os canecos, fazendo baderna.
E aí de repente você aceita Jesus. Eu me entreguei, Senhor, de corpo e alma. Aí você fala para Deus, mas, poxa, já passou 2 horas e não mudou nada na minha vida? Aí, você já ouviu falar que obra dá trabalho? Sim ou não? Você vai, eu vou pôr um piso aqui em casa. Só um piso. Pronto. Bastou para a confusão reinar. Era um piso. Aí eu pensei, rapaz, eu fui pôr o piso aqui, quebrou a parede, vai ter que arrumar a parede. Aí a dona da casa fala assim, meu Deus do céu. Era só o piso. Não, mas agora quebrou, foi um cano aqui, tem que arrumar o cano. Aí você fala, agora é o cano. Aí, pronto, a reforma, que era só o piso, virou um drama na sua vida. E você não vê a hora daquele período ir embora da sua casa, de você arrumar aquela casa, e você vai se arrepender de ter feito aquela reforma. Obra, demore. Olha que eu estou ficando especialista em obra, hein? Já lidei com muita obra, sem ser pedreiro, sem entender nada, mas já fui muito ajudante de muita obra. Meu Deus do céu. E aqui tem mais obra para a gente fazer ainda. Meu Deus. Aleluia. Vamos fazer, né? Preste atenção. Aí você se converte, você vem para Jesus. Poxa, sua família, pessoas passaram anos e anos estragando, bagunçando tudo. Deus tem poder para mudar. Deus muda tudo do dia para a noite, muda mesmo. Mas caráter, isso aí é que nem sentar piso, irmão, um por um. É tintim por tintim. Para ser tratado não é fácil. Você está em obras. E entender assim a família e a nossa família cristã também ajuda. Fala para o seu irmão, fala para ele, meu irmão, fala para ele, paciência comigo e com alegria. Fala assim, paciência com um sorriso no rosto. Fala assim, porque eu estou em obras. E tem gente aí essa obra aí tem que contratar uma empreiteira. Porque, rapaz, não é fácil. Mas vamos chegar lá em nome de Jesus. Deus é o Pai das luzes e Ele vai fazer milagre na nossa vida. Vai iluminar essa vida. Meu Deus. De acordo com o apóstolo Paulo, vivendo na presença de Jesus, você é fortalecido com todo o poder do Espírito Santo. Você foi liberto do império das trevas e conduzido para um novo reinado, o reinado de Jesus, que é um governo de paz, amor e alegria. Terceiro, tenha o coração sempre cheio de gratidão. Tenha o coração sempre cheio de gratidão, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino de Deus. Você precisa manter um coração bom e alegre, cheio de gratidão, porque quem está na luz está na abundância e na plenitude. Olha, irmão, preste atenção, seja grato a Deus. O Senhor é com você. Se você quer viver a cobertura espiritual da sua família, viver a paz de Deus, você precisa entender isso. Seja grato. Olhe para mim. Para com esse negócio. Ai, meu marido é tão complicado. Ai, minha esposa não é fácil. Ai, minha família é tão complicada. Esta é a família que Deus te deu. Esta é a família que Deus te deu. Aceite-a. Seja grato. Louve a Deus por ela. Por maiores problemas que ela possa ter. Seja grato a Deus, ore por ela, jejue por ela, clame a Deus, seja grato pela sua família. Quarto, conheça quem pagou o preço do seu resgate. O verso 13 diz, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. A tradução Almeida fala do império das trevas, que se tem império, tem um imperador. Ele resgatou e transportou sua vida. Isto tem um preço de resgate. Ei, irmão, querido, será que a sua família, você, ainda está preso? Ainda está vivendo sob o domínio das trevas? Será, pastor, eu de tantos anos na igreja, ou eu tanto tempo, eu conheço a palavra, eu aceitei Jesus, será que ainda estou preso? Olha esse texto de Efésios 2, verso 1 e 2. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na
desobediência. Irmão, se porventura você de alguma forma tem percebido que você é escravo de Satanás, você que conhece a palavra, lembre-se de uma coisa: da mesma forma que você um dia conheceu Jesus, Ele continua sendo o único que pode libertar. O sangue de Jesus tem poder sobre as nossas vidas. O sangue de Jesus tem poder sobre o casamento. Cobertura espiritual só pode ser alcançada através de Jesus. E Ele continua querendo ter esse romance, esse amor, esse encontro pessoal, todos os dias com você. Então, a libertação existe sim, ela é possível sim. Lembre-se, no mundo nós vamos ter aflições, batalhas com a família, com a nossa vida, todos os dias. Mas se você andar, caminhar com aquele que morreu na cruz e trouxe libertação, o diabo não terá poder. Aquele que é do Senhor, o maligno não lhe toca. Ande com Deus, ande debaixo do guarda-chuva de Deus. Quando você está sem guarda-chuva numa chuva e você encontra um amigo e ele fala: vem aqui, ó, eu tenho guarda-chuva. Você corre lá de baixo e abraça com aquele seu amigo, e aí você fica protegido, não toma chuva, fala: poxa, que maravilha, esse guarda-chuva vem na hora certa. Eu quero dizer para você uma coisa: o amigo está com guarda-chuva, mas quem tem que correr para debaixo dele, quem é? Poxa, está aqui, gente, ó, você quer vir? Não tenho, tá, a chuvinha está fraca. Aí de repente cai um toró. Aí você fala: meu Deus, ai amigo, deixa eu ir aí. Deus continua aqui, irmão. O Senhor continua cuidando de todos nós. Quem sai debaixo da proteção de Deus é você. É você que perde a bênção. Então não perca mais. Decida reconhecer: Ele pagou um preço, eu quero viver essa verdade. E por último, confie que só por Jesus seus pecados foram perdoados. Só por Jesus seus pecados foram perdoados. Verso 14 de Colossenses, que nós lemos agora há pouco, diz: em que temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Olha, não é padre, não é pastor, não é nenhuma pessoa que pode perdoar pecados. Só o Senhor pode perdoar pecados. Vocês estão me ouvindo falar amém? Olhe para mim. Só o Senhor pode perdoar pecados. Um dia perguntaram para Jesus, Lucas 5, verso 21, quem pode perdoar pecados a não ser somente Deus? Marcos 2, verso 10, a parte B do versículo diz: o Filho do Homem tem na terra a autoridade para perdoar pecados. Irmão, igreja não tem poder de perdoar pecados. Ela tem a missão de acolher os pecadores. Então vir para o culto não significa que você está perdoado. O perdão acontece quando você decide confessar a Jesus os seus pecados e viver o perdão do Senhor. Então escute isso: o inimigo quer lutar contra você e sua família, porque sabe de onde você veio. O diabo sabe que nós somos transportados das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos resgatou, nos libertou. Então você precisa decidir viver essa verdade. Em nome de Jesus, volte você e a sua família para debaixo do guarda-chuva de Deus, a proteção de Deus. E fique atento, quando alguma coisa acontecer na sua família, na sua vida, você vai perceber que aquilo não é de Deus. Se você andar com Deus, você não vai deixar o diabo estragar o seu casamento, estragar os seus filhos. Cuidado, o bom pai, a boa mãe está atento com o que os filhos comem, ganha dos outros. Às vezes você não sabe, a pessoa na inocência, mas entregou para o seu filho comer uma comida, um doce consagrado a demônios. E isso acontece, isso é verdade, acontece o tempo todo. Depois seu filho está em casa lá todo perturbado, agitado, com um monte de problema, e você não sabe por quê. Porque você não tem sido vigilante com a sua família. Seu casamento, a sua esposa, não dá bandeira para a sua esposa, não deixa a sua esposa sozinha, deixa o seu esposo sozinho. Quando eu falo sozinho, é deixar na mão, é não cobrir de oração, é não estar presente na vida espiritual. Ore com a sua família, faça devocional com a sua família. Ela é o bem, ela é o patrimônio, ela é a base. Se o diabo destruir a sua família, acabou você. Você fica perdido. Você precisa dessa base que Deus criou para ter sucesso, em nome de Jesus. Num tempo em que as famílias estão se invertendo e se perdendo, vamos declarar
proteção, livramento, libertação. Você pode erguer sua mão comigo e dizer assim: eu e minha casa estaremos debaixo da mão de Deus, da proteção de Deus. Diga: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Você pode falar com voz de soldado, diga assim: Satanás, a minha casa é de Deus, a minha família é de Deus, ela foi comprada com sangue, o sangue do Cordeiro. Diga: em nome de Jesus, eu declaro libertação sobre a minha família, em nome de Jesus. Só quem pode celebrar o Senhor, celebre a Ele nesta noite, aleluia.